O carro estava parado, enguiçado no meio da rua. Marina olhou para o relógio e sentiu o coração acelerar. O casamento ia começar, mas algo deu errado. Ela tentou abrir a porta. Trancada. O vidro não descia. O ar parecia pesado, sufocante. Cada segundo que passava aumentava a tensão. Do lado de fora, os convidados já olhavam impacientes. O noivo subia e descia as escadas, sem entender o que estava acontecendo. Marina respirou fundo e tentou manter a calma, mas o carro parecia ter vida própria. E naquele instante, ela percebeu: aquele dia não seria normal. Ninguém imaginava que a noiva ficaria presa dentro do carro, e que o casamento inteiro pararia por causa disso. Era uma manhã ensolarada de primavera. A igreja pequena, com paredes claras e flores nas janelas, parecia saída de um conto. Marina olhava ao redor, tentando acalmar o coração acelerado. Vestido branco impecável, cabelo preso, maquiagem suave. Mas dentro dela, a ansiedade não deixava espaço para nada mais. Rafael, o noivo, mexia no terno, ajeitando a gravata, sempre com um sorriso que tentava esconder o nervosismo. Ele olhou para o relógio e franziu a testa. Tudo estava prestes a começar, mas algo no ar parecia estranho, como se o tempo tivesse decidido desacelerar só para eles. As madrinhas ajustavam os vestidos, conversavam baixo, riam nervosas. Mas Marina sentiu que nada conseguiria distrair o medo crescente que apertava seu peito. Ela respirou fundo, olhou para as mãos e percebeu que tremiam. O carro que a levaria até a igreja estava estacionado do lado de fora. Marina pensou em entrar, mas hesitou. Algo no veículo parecia diferente, quase vivo. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Devia ser só nervosismo. Rafael se aproximou, segurou a mão dela e sorriu. Vai dar tudo certo. Ela assentiu, tentando acreditar. Mas a sensação de que algo inesperado poderia acontecer não a deixava. Cada detalhe da manhã parecia carregado de tensão. O vento que balançava as flores, o som distante de passos na calçada, o brilho do sol refletindo no vidro do carro. Tudo parecia conspirar para que aquele dia fosse mais do que normal. Marina respirou fundo mais uma vez. Sabia que aquele dia mudaria tudo. E por mais que o sorriso de Rafael e a calma das madrinhas tentassem convencê-la, algo dentro dela dizia que a rotina, o planejado e o previsível não teriam espaço naquele casamento. Ela olhou para o carro novamente. Um pressentimento percorreu seu corpo. Não seria apenas mais um transporte até a igreja. O destino tinha outros planos. Marina respirou fundo e finalmente abriu a porta do carro. Tentou descer, mas a maçaneta não cedia. Tentou novamente. Nada. O vidro do banco travou. O ar parecia pesado, sufocante. Cada segundo aumentava a ansiedade e o desespero. Do lado de fora, Rafael corria de um lado para o outro, tentando manter a calma. Madrinhas e padrinhos olhavam impacientes, cochichando, tentando entender. Alguns batiam no vidro, chamando o nome dela, mas o som parecia não atravessar aquela barreira invisível. O motorista abriu o capô, ligou e desligou o carro, mexeu nos botões, na chave, mas nada parecia funcionar. O painel piscava, mostrando luzes vermelhas e símbolos que ela não reconhecia. O rádio ligou sozinho. Estática, depois a música do casamento. Marina engoliu em seco. O coração disparou. Ela olhou pelo retrovisor. Uma sombra passou rapidamente atrás do banco de trás. Ela piscou e não havia nada. Mas o medo permaneceu. O carro parecia ganhar vida, resistir a qualquer tentativa de ajuda externa. Rafael bateu no vidro com força, gritando: Marina, respira, calma. Ela respirou fundo, mas a tensão crescia. Cada tentativa de abrir a porta aumentava a sensação de aprisionamento. Tentou bater,
gritar, empurrar. Nada. O painel piscou de novo. Porta travada. A chave estava em sua mão, mas não havia comando. O celular tocou. Era Rafael. Ela atendeu com a voz trêmula. Eu não consigo sair. A ligação caiu antes que ele pudesse responder. O silêncio voltou. Pesado. Cada batida do coração ecoava no carro como tambor. O motorista tentou quebrar o vidro, mas parecia inquebrável. O carro continuava imóvel, quase provocando todos que tentavam ajudá-la. Marina percebeu que não era apenas uma porta travada. Havia algo mais, algo que não podia explicar. Ela se encolheu no banco, respirando fundo, sentindo cada fibra do corpo tensa. A tensão fora do carro aumentava, mas dentro, o impossível aprendia ainda mais. O casamento inteiro parara por causa daquele carro. O dia que deveria ser perfeito se transformava em um teste de paciência, coragem e resistência. Marina sentou-se no banco, respirando rápido, tentando pensar. Cada tentativa de abrir a porta falhava. A sensação de estar presa crescia a cada segundo. O carro parecia ter vida própria, resistindo a qualquer esforço. Rafael estava do lado de fora, batendo no vidro, chamando seu nome. Mas a voz dele não atravessava o silêncio pesado que dominava o interior do veículo. Ela sentia o coração disparar, cada batida ecoando nos ouvidos como um tambor ritmado. O motorista e alguns padrinhos tentavam abrir o capô, desligar o carro, mexer nas portas. Nada adiantava. O painel piscava, luzes vermelhas surgiam e desapareciam. O rádio ligava sozinho, tocando a melodia do casamento em estalos e distorções, como se zombasse da situação. Marina fechou os olhos por um instante, tentando manter a calma. Mas a sombra que vira antes parecia retornar, sempre no reflexo do vidro. Ela piscava, desaparecia, mas a sensação de que estava sendo observada permanecia. Respira, Marina, disse Rafael, a voz firme, mas carregada de preocupação. Ela tentou obedecer, mas cada respiração parecia difícil. A claustrofobia aumentava, misturada com medo e frustração. Pensou em desistir, em se entregar à situação, mas algo dentro dela dizia para não ceder. O carro não era apenas um veículo, era um obstáculo, um desafio inesperado. Cada segundo que passava aumentava a tensão, como se estivesse testando sua paciência e coragem. Ela se apoiou no banco, respirou fundo, sentiu a adrenalina percorrer o corpo. O que antes parecia impossível de superar agora exigia que ela enfrentasse o medo. Um erro, um gesto impensado, poderia piorar tudo. A sombra no retrovisor parecia aproximar-se. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, agir com coragem. Não podia esperar. O mundo lá fora estava pronto para ajudá-la, mas primeiro precisava acreditar que podia controlar a própria situação. Cada detalhe do carro, cada som, cada luz piscando, agora parecia ter um propósito. Ensinar que, mesmo diante do inesperado, enfrentar o impossível era a única saída. O carro deu um tranco repentino. Marina quase caiu do banco. O motor rugiu sozinho e o rádio ligou, tocando a melodia do casamento de forma distorcida. Ela engoliu em seco. Rafael bateu na porta, gritando, mas a voz dele parecia não atravessar a barreira invisível que prendia o veículo. A sombra voltou, mais nítida desta vez, refletida no retrovisor. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo. Algo estava ali, mas não dava para identificar exatamente o que. O carro parecia reagir aos seus movimentos, como se tivesse vontade própria. Ela respirou fundo, tentando controlar o pânico, e percebeu que precisava agir rápido. Um passo em falso poderia piorar tudo. Cada segundo que passava aumentava o risco de que algo saísse completamente do controle. Rafael tentou abrir a porta pela parte de fora, mas não conseguiu. O carro resistia, firme, quase desafiador.
O painel piscava de forma frenética e o motor soltava leves trancos, como se protestasse. Marina olhou para ele e sentiu uma mistura de medo e determinação. O vento soprava forte, balançando o véu e os cabelos. As árvores na estrada se curvavam, projetando sombras que pareciam querer engolir tudo ao redor. Cada ruído do carro aumentava a tensão, transformando o momento em um teste de paciência, coragem e presença de espírito. Ela percebeu que precisava enfrentar o que parecia impossível. Apertou o cinto, respirou fundo e encarou o retrovisor. A sombra ainda estava lá, mas pela primeira vez não sentiu pavor. Sentiu desafio. E então decidiu: não fugiria. Não cederia ao medo. Marina colocou as mãos no volante, mesmo sem o carro responder totalmente, e sentiu que, de algum modo, era sua ação que começava a controlar a situação. O carro deu outro tranco, mas menos intenso. O rádio silenciou. O painel se estabilizou. A sombra começou a desaparecer lentamente. Ela olhou para Rafael. Ele sorriu, percebendo que a força dela era maior do que qualquer obstáculo. A tensão diminuiu, mas a sensação de desafio superado ficou. O impossível estava sendo enfrentado. O carro finalmente parou. Marina respirou fundo, o corpo ainda tenso, mas a sensação de que algo havia mudado era clara. Rafael abriu a porta cuidadosamente, segurando a mão dela. O calor do toque dele trouxe uma calma imediata. Ela olhou para fora. O mundo parecia o mesmo, mas dentro dela algo tinha se transformado. Cada obstáculo enfrentado, cada segundo de pânico, agora parecia parte de um aprendizado silencioso. O motorista ainda tentava entender o que havia acontecido. Luzes piscando, painel funcionando normalmente, rádio desligado. O carro estava parado, inerte, mas a tensão que dominou momentos antes permanecia viva na memória de todos. Marina respirou fundo, sentindo que precisava dar o próximo passo. Apertou o vestido, ajeitou o véu e olhou para Rafael com determinação. Vamos lá. Agora é hora, disse, com voz firme, mas ainda trêmula. Rafael assentiu. A caminhada até a igreja parecia mais leve agora. Cada passo era carregado de coragem. Cada respiração, de alívio. Ela percebeu que enfrentar o impossível havia mudado algo dentro dela. Do lado de fora, convidados observavam, sem saber exatamente o que aconteceu. Apenas sentiam a tensão dissipar e a história se transformar em algo que ninguém esqueceria. Marina sentiu que havia tomado uma decisão importante. Não era apenas sobre entrar na igreja, mas sobre enfrentar o inesperado, o que parecia impossível, e sair mais forte do outro lado. Ela olhou para Rafael, e juntos, lado a lado, caminharam. O carro ficou para trás, parado na estrada. Um lembrete silencioso de que, às vezes, o desafio não está no que vemos, mas no que precisamos superar dentro de nós mesmos. A coragem dela havia vencido o medo. O impossível parecia mais próximo, mas ela sabia que estava pronta para o que viesse. Marina ainda não conseguia relaxar totalmente. O carro parado na estrada parecia silencioso, mas a tensão vivida não desaparecia tão facilmente. Cada passo em direção à igreja trazia lembranças do que havia acontecido dentro do veículo. Rafael percebeu que ela ainda estava tensa e segurou sua mão com mais firmeza. Está tudo bem agora, disse, tentando passar confiança. Ela respirou fundo, mas sentiu que algo ainda não estava certo. O vestido estava rasgado, o véu amassado e o buquê destruído. Cada detalhe lembrava o caos que viveram. Marina percebeu que, mesmo fora do carro, parte do desafio continuava presente. Enquanto caminhavam lentamente, o vento trouxe o som distante do carro balançando levemente com a brisa. Não havia mais sombra, nem luzes piscando, nem rádio ligando sozinho. Mas a sensação de alerta ainda existia. Ela se perguntou se aquilo teria acontecido apenas com ela ou se algo mais havia testado sua coragem naquele dia. Rafael tentou acalmar,
Mas Marina sabia que a verdadeira prova ainda era interna. Ela precisava digerir o que passou, enfrentar o medo que ainda estava ali, escondido em pequenas memórias do que parecia impossível. O mundo ao redor parecia normal, mas dentro dela algo havia mudado. Cada ruído da estrada, cada passo sobre o chão, lembrava a adrenalina do momento em que nada funcionava e a sombra surgia sem explicação. Marina sentiu raiva de não ter controle, frustração por ter sido surpreendida e medo de que algo ainda pudesse acontecer. Mas também sentiu esperança e determinação. Cada emoção era intensa, conflitante, mas real. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e percebeu que estava pronta para enfrentar o que viesse. O impossível havia se apresentado e ela não fugiu. Rafael percebeu a mudança no olhar dela e sorriu. O carro ficou para trás, silencioso, mas a lição continuava viva. Coragem não é ausência de medo, e enfrentar desafios inesperados é o que transforma um momento comum em algo memorável. Marina achava que tudo estava sob controle. Caminhar ao lado de Rafael parecia trazer calma, mas a sensação de que algo ainda podia dar errado não a deixava. Cada passo era uma lembrança do carro, das sombras, do inesperado. De repente, o carro fez um leve tranco, como se tivesse vida própria novamente. Marina olhou para Rafael, que franziu a testa, tentando entender. O coração dela disparou. Não podia ser possível. Já haviam passado pela pior parte, mas algo parecia testar a coragem deles mais uma vez. Ela se aproximou do veículo, hesitante. O painel piscava, mas não havia som, apenas uma luz vermelha insistente. O vento soprava forte, jogando folhas e pétalas pelo chão. Era como se a própria estrada avisasse. Ainda não acabou. Rafael segurou a mão dela firme, mas dessa vez não bastava. Marina sabia que precisava agir sozinha. O carro estava parado, mas o desafio estava ali, presente em cada detalhe. Se recuasse, talvez perdesse mais do que alguns minutos ou um casamento atrasado. Perderia a própria confiança. Ela respirou fundo, encarou o vidro e se lembrou da sombra que havia visto antes. Não havia explicação, apenas a sensação de que o impossível ainda existia. Apertou o cinto, respirou mais uma vez e tocou o volante. Cada músculo do corpo vibrava entre medo e determinação. O carro deu outro tranco, mas Marina não recuou. Rafael bateu no vidro, tentou chamar atenção, mas sabia que era hora dela enfrentar o que restava. A tensão estava no ápice. Cada respiração, cada passo, cada olhar refletia a incerteza de quem encara algo que não compreende totalmente. De repente, a luz vermelha desapareceu. O painel se estabilizou. O rádio silenciou. O carro ficou imóvel, como se reconhecesse a coragem dela. Marina respirou fundo, olhando para Rafael com um misto de alívio e exaustão. Eles perceberam que o maior desafio não estava fora, mas dentro dela. Encarar o inesperado, decidir não recuar, manter a calma mesmo quando tudo parecia impossível, foi a verdadeira vitória. O carro, parado na estrada, era apenas testemunha silenciosa de uma coragem que ninguém poderia explicar. O carro finalmente cedeu. Marina abriu a porta e respirou fundo, mas a adrenalina não diminuía. Cada movimento parecia amplificado pelo que haviam passado. Rafael segurou a mão dela, firme, sentindo o peso da tensão desaparecer aos poucos. Ela olhou para o carro. Tudo estava calmo, mas a memória do impossível ainda pulsava no peito. O painel apagado, o rádio silencioso, o motor imóvel, nada parecia indicar que momentos antes tudo havia resistido, desafiado, testado cada fibra do corpo dela. Marina sentiu a sombra desaparecer completamente, como se tivesse sido apenas uma lembrança do medo que precisava enfrentar. Ela percebeu que não havia magia, apenas coragem e presença de espírito. Cada decisão tomada, cada tentativa, cada respiração contida dentro do carro havia construído algo maior, confiança em si mesma. Rafael a abraçou, e por um instante o mundo desapareceu.
Não havia relógio, convidados, nem cerimônia. Apenas eles, respirando juntos, conscientes de que haviam superado algo que ninguém poderia entender totalmente. O carro ficou parado, testemunha silenciosa do que havia acontecido. A estrada parecia normal, mas para Marina e Rafael, tudo havia mudado. O impossível tinha sido enfrentado, e eles saíram mais fortes, mais unidos e mais conscientes do próprio poder diante do inesperado. Marina olhou para Rafael, sorriu e disse: "Acho que nenhum casamento começa de forma normal." Ele riu, e naquele riso havia alívio, admiração e amor. A tensão que parecia interminável finalmente cedeu, dando lugar à sensação de conquista. O impossível fora enfrentado e superado. Cada detalhe, do vestido amassado ao buquê destruído, era lembrança viva de coragem. Cada passo dado a partir dali carregaria a certeza de que enfrentar o inesperado transforma qualquer história. O dia que começou com medo e incerteza terminou com aprendizado e superação. O impossível tinha sido desafiado, e Marina sabia que nada poderia abalar a força que descobriu naquele momento. Marina saiu do carro com Rafael ao lado. Cada passo parecia mais leve, mas ainda carregava o peso do que haviam passado. O vestido amassado e o véu desalinhado lembravam a tensão do momento, mas nada disso importava. O importante era que haviam enfrentado o inesperado. O corredor da igreja os esperava. Madrinhas e padrinhos olhavam surpresos, tentando entender o que havia acontecido. Alguns cochichavam, outros sorriam, mas ninguém conseguia descrever o que tinha transformado aquela manhã. Marina respirou fundo e se virou para Rafael. Ele sorriu, segurando a mão dela com firmeza. Cada gesto transmitia alívio, orgulho e companheirismo. O que parecia impossível havia sido superado juntos. Enquanto caminhavam, ela percebeu que o carro parado na estrada continuava ali, silencioso. Um lembrete de que nem todos os obstáculos podem ser explicados, mas enfrentá-los é o que faz a diferença. Cada desafio vivido dentro do veículo agora se transformava em aprendizado e coragem. O nervosismo e o medo ainda estavam presentes, mas agora coexistiam com uma sensação de força recém-descoberta. A experiência tinha mostrado que enfrentar o desconhecido exige presença, paciência e confiança, não apenas em si mesma, mas também em quem está ao lado. Marina olhou para o altar. Cada detalhe parecia carregar a memória do que viveram. O vestido, o buquê, o véu, tudo transformado em lembrança de superação. Rafael a acompanhava, atento a cada passo. E mesmo que ninguém lá dentro soubesse exatamente o que aconteceu, Marina sentiu que aquela história os mudaria para sempre. O impossível tinha sido enfrentado, e juntos, descobriram que coragem e presença podem transformar qualquer desafio em aprendizado. Marina olhou para o céu e respirou fundo. Aquele dia começou com medo, tensão e incerteza, mas terminou mostrando algo importante. A vida é imprevisível, e muitas vezes somos testados pelo inesperado. Cada obstáculo, cada segundo de pânico, revelou coragem que ela nem imaginava ter. Descobriu que enfrentar desafios não é apenas superar o que está à frente, mas também lidar com o que sentimos por dentro. Rafael segurava sua mão, e juntos perceberam que a força de um não se mede sem o apoio do outro. O carro parado na estrada era apenas um símbolo do que já haviam superado, mas a verdadeira vitória estava no aprendizado, na calma encontrada em meio ao caos e na capacidade de seguir em frente. Marina sorriu, lembrando-se de como cada detalhe, o véu amassado, o buquê destruído, a sombra misteriosa, ensinou que o impossível muitas vezes existe apenas até decidirmos enfrentá-lo. A vida pode pregar peças, mas também nos dá oportunidades de descobrir nossa própria força. E por mais imprevisível que seja o caminho, cada desafio vivido com coragem se transforma em história para contar, em experiência para aprender e em lembrança para guardar. A reflexão ficou clara. Momentos difíceis testam, mas também revelam. O inesperado pode assustar, mas é ele que nos ensina a crescer, a confiar em nós mesmos e em quem amamos. Marina e Rafael finalmente entraram na igreja.
O carro ficou para trás, silencioso, lembrança de um desafio que parecia impossível, mas que agora se transformava em vitória. Cada passo até o altar carregava coragem, superação e aprendizado. O sorriso deles dizia mais do que palavras. Tudo o que viveram naquela manhã mostrou que o inesperado pode surgir a qualquer momento, mas enfrentar cada obstáculo com presença e determinação transforma medo em força. Os convidados ainda murmuravam, tentando entender o que havia acontecido, mas para Marina e Rafael, o que importava era a certeza de que juntos podiam superar qualquer situação. O dia que começou com tensão terminou com aprendizado e união. E aquela experiência ficou como lembrança viva. A vida é imprevisível, e cada desafio enfrentado é oportunidade de descobrir coragem, confiança e amor. Se você já passou por algo inesperado ou conhece alguém que enfrenta desafios semelhantes, compartilhe essa história. E lembre-se, às vezes, os obstáculos mais estranhos são os que nos ensinam as lições mais importantes.